Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje iremos falar sobre o artigo 339 do Código Penal, que trata da denunciação caluniosa. Para falar do artigo 339 do Código Penal, eu gostaria de voltar um pouco no tempo e contar uma pequena historinha. José, da Bíblia, de Gênesis, do Antigo Testamento, esse mesmo. Como vocês sabem, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo para um homem do Egito. Esse homem que ficou com a guarda de José como escravo era um homem de muita influência. O nome dele é Potifar. Potifar era como se hoje ele fosse um comandante, um capitão, um general, um líder de Faraó. Potifar, ele era um homem de muitas posses e tinha uma grande administração para fazer dos seus bens. E como ele sempre tinha do lado dele José, que era um escravo no Egito, e José ele era muito inteligente, esperto, e mostrou para Potifar ser um bom gerenciador, administrador. E Potifar começou a criar um vínculo, uma relação com José. Apesar de José ser seu escravo, ele com o tempo começou a criar uma relação de amizade, proximidade, e falou: olha, José, eu vou querer que você seja meu braço direito. À medida que o tempo foi passando, as suas relações foram se estreitando, a ponto de José começar a dormir na casa de Potifar, uma casa que era muito grande. José começou a gerenciar a sua parte financeira, econômica, a gerenciar a casa, a relação comercial, a contagem de outros escravos e por aí vai. Potifar gostava muito de José, mas o colocava sempre na condição de escravo. Era o melhor que ele tinha, mas era seu escravo. A esposa de Potifar, por ver que José era uma pessoa iluminada, de muitos dotes, qualidades, e era uma pessoa muito esperta, ela começou também a se encantar por ele. É aí onde começa o problema. Quando Potifar, esse capitão, foi trabalhar, foi para a rua, todo dia a mulher de Potifar ficava se insinuando, dando em cima de José, dizendo que ele tinha certos atributos, certas qualidades, certos adjetivos, que ele era simpático, legal e que ele poderia olhar mais para ela. Até que José, por ser um homem muito fiel à sua religião e aos seus princípios, sempre fugia das investidas da mulher de Potifar. Até porque ele, na condição de escravo, ele sabia que se ele pisasse fora da linha, não seria bom para ele. Cansada disso, a mulher de Potifar resolve aproveitar que não tinha ninguém nos aposentos da casa, não tinha ninguém por perto, estava todo mundo longe, só estava ela e ele, e ela resolve se jogar em cima de José. Falando: José, e aí? Tu vai ficar nessa de vai, não vai? Não vai tentar me dar pelo menos um beijinho? É a hora que José pensa: opa, essa mulher está confundindo as coisas. Eu sou escravo do marido dela. Dá licença, deixa eu pegar meu beco, que meu bonde está passando. Na hora que ele tenta fugir dela, ela se agarra nele, ele consegue se desvencilhar e ele sai correndo. E ela fica com a capa dele, porque naquele tempo os homens andavam muito com capas nos seus ombros, pendurado na cintura, e ela fica com a capa de José. Ele sai correndo e ela teve a seguinte sacada: e agora? Meu marido é um general, é um capitão, é um guerreiro, ele é um dos exércitos de Faraó. E José é um homem muito temente a Deus, fiel, correto e justo. Talvez ele vá contar para o Potifar que eu tentei dar em cima dele. Já sei o que eu vou fazer. Para eu não ficar feia na história, eu vou dizer que ele tentou dar em cima de mim, eu tentei me desvencilhar, ele tentou fugir e eu me agarrei para segurar alguma coisa dele para provar que ele foi lá nos aposentos e deu em cima de mim e eu consegui ficar com a capa dele. Vou falar isso. Até que ela gritou na hora: socorro, socorro! E o pessoal da casa foi correr para ver o que tinha acontecido e ela estava lá tremendo, falando: José tentou contra a minha dignidade sexual.
Ele veio aqui, deu em cima de mim, eu tentei me desvencilhar, ele tentou fugir e eu fiquei, ó, olha aqui, ó, com a capa dele. Essa é a capa de José. E todo mundo, quando viu, falou, é verdade. Essa é a capa de José. Além dela estar falando verdade, tá aí a prova. A prova material de que realmente ele tentou alguma coisa com ela. E, logo após isso, ela contou para seu marido, Potifar, o que tinha acontecido. Ele ficou muito triste, pensando, poxa, eu achei tanto que José era o meu braço direito, o meu escudeiro, uma pessoa que eu tinha total confiança e, para você ver, eu me arrependi. Não tenho o que fazer. Vou mandá-lo para a prisão. E Potifar mandou prender José e José ficou preso por muito tempo. Na criminologia, o nome disso se chama Síndrome da Mulher de Potifar. O que quer dizer isso? Quer dizer que o juiz, hoje, no século XXI, quando ele vai julgar um crime desse, que envolve a dignidade sexual, ele tem que ter muito cuidado para ele acabar não prendendo o inocente. Até porque a palavra da vítima, em determinados crimes, tem muito peso. Lembre-se, isso já caiu bastante em concurso. Síndrome da Mulher de Potifar. É a situação em que o juiz tem que analisar a palavra da vítima em crimes em que envolve esse tipo de violência para não acabar julgando um inocente de forma injusta. No Código Penal, no seu artigo 339, trata da denunciação caluniosa. O que é? É atribuir um crime a alguém, gerando um inquérito policial, uma investigação criminal, um processo criminal contra alguém, sabendo essa pessoa ser inocente. Se eu sei que determinada pessoa é inocente e vou até uma delegacia e atribuo um crime, atribuo a ele um crime, sabendo que ele é inocente, mesmo que seja gerado um processo ou somente um inquérito policial, eu posso ser depois processado e condenado pelo crime de denunciação caluniosa, que tem como pena de 2 a 8 anos. Então veja só que ficar querendo atribuir crimes a alguém, sabendo ser inocente, se eu não sei, eu fui lá de bisbilhoteiro, fui lá na delegacia acusar alguém sem nem saber de nada, é uma coisa. Agora, eu sei que fulano é inocente. E mesmo assim eu vou na delegacia dizer que ele me agrediu, que ele me deu um soco, que ele roubou meu carro, mas eu tenho provas de que não foi ele. Eu só quero, na verdade, atazanar a vida dele. O nome disso se chama denunciação caluniosa. É grave. A gente não pode fazer isso. Existia denunciação caluniosa na época de José? Não, claro que não, né? Até porque o nosso Código Penal é de 1941. Mas fica aí a dica. Você sabia dessa história? Você sabia que existia o crime de denunciação caluniosa? Você sabia dessa síndrome da mulher de Potifar? Se sabia, coloque nos comentários. E se não sabia, coloca também. Se gostou do vídeo, dê um joinha para eu entender se vocês estão gostando do vídeo. E até mais.